Meu nome é Márcio Campos Oliveira, né? Eu sou residente, sou filho de Feira de Santana. Frequento a Sociedade de Educação Espírita Fabiano de Cristo desde a infância. Sou oriundo de família espírita, família de meu pai. Inclusive, vários membros da família dele são fundadores dessa casa há 52 anos atrás. Eu milito, já militei no movimento juvenil, atualmente milito no departamento mediúnico, no departamento doutrinário da casa. E sou regente de um coral espírita, né, que é o Coral Fabiano de Cristo, que é o coral da casa. Então é uma história assim, né, de vida no movimento espírita. Graças a Deus, é o que me mantém, né, é o que me sustenta, né, é o meu sustentáculo, né, exatamente a possibilidade de ter conhecido a doutrina desde a minha infância e ter me encantado por ela e estudá-la dentro do que me é possível. É isso que certamente me mantém firme na luta nos dias atuais, né? A gente vive momentos singulares no planeta Terra, né? Onde ter fé é um fator, né? Ter a certeza, nós espíritas não temos a fé pela fé, né? A fé não raciocinada, a nossa fé é raciocinada, né? E isso é que nos dá sustentáculo para que a gente possa seguir firme e forte, né? Então essa é a minha modesta trajetória dentro do movimento espírita aqui de Feira de É Santana. é interessante a gente perceber isso, né, Márcio, dessa questão da fé raciocinada e o que a doutrina nos dá de resposta, porque outro dia eu observava uma discussões, inclusive na internet, sobre a questão da existência de Jesus, se realmente ele existiu, se ele foi uma figura realmente presente nas nossas vidas, quando aqui encarnado. Eu observando aquela discussão, eu falei assim, isso não me cabe, porque a doutrina espírita me fala desse Jesus em todas as obras que eu já li. Então, não me resta nenhuma dúvida de que ele realmente esteve aqui conosco, né? Então, essa fé raciocinada, essa inteligência que nos faz nos mover moralmente sempre para o bem é o que nos guia. E é uma importância, né, Márcia, a gente perceber a sua conduta dentro da doutrina espírita desde a infância. Hoje é algo que nós chamamos tanto a responsabilidade dos pais, né, dos entes queridos, em levar os seus filhos à evangelização. Não que isso seja uma vacina contra o mal, mas um discernimento muito importante, Sim, né, entre o certo e o errado, né, Márcio? É bom ver esse sim, caminhar e a importância que as casas dão, porque antigamente, e eu já presenciei algumas casas que não dão importância à evangelização. E como a gente deseja uma renovação se a gente não trabalhar aquele que vai nos substituir, né? isso. Eu acho que o movimento espírita vive uma crise nesse momento em termos de evangelização infantil e juvenil. Pelo menos aqui em Feira de Santana eu vejo poucas casas espíritas com evangelização juvenil e infantil nesse momento, né? Claro que a gente teve uma pandemia, 2 anos de afastamento, mas eu tenho visto, pelo menos aqui em Feira de Santana, um movimento infantil e juvenil muito restrito. Isso não é bom, né? Se meu pai não tivesse me levado para a evangelização infantil e para a juventude, né? Talvez eu não estivesse aqui hoje, né? Conversando com vocês sobre doutrina espírita, né? Foi exatamente na minha fase adulta, ele disse, agora você é adulto, você vai, sem dúvida, escolher os seus caminhos. Mas na infância e na juventude, não, você vai. Ah, meu pai, vai sim, você vai. Você não vai para a escola? Hã? Eu deixo você sem ir para a escola? Não deixo. Então eu também não vou deixar você sem ir para a evangelização infantil e juvenil. E olhe que a escola são 5 dias na semana, evangelização infantil e juvenil
um dia na semana. Então você vai sim. Tá? Então, foi assim e eu agradeço muito a ele por isso, né? Por isso que eu estou aqui hoje dialogando sobre o Espiritismo com vocês, graças a essa persistência dele, né? Essa compreensão de que era papel dele, não é? É me dar uma Sem dúvida. base. E depois, na fase adulta, eu iria escolher se essa base me seria mais útil ou não, mas era papel dele me dar essa base. Ele fez isso realmente com maestria. Nós somos agradecidos a ele. Devido a ele, você está conosco aqui hoje. Queria dar boa noite a todos os nossos irmãos que entraram aí, diante dessa pequena prosa aí com o nosso amigo Márcio Campos Oliveira, né, a Genor e tantos outros que entraram. Nós vamos iniciar, dando a oportunidade do Márcio Campos palestrar hoje sobre motivos de resignação, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós todos nos encontramos, né, nas aflições do nosso dia a dia. Que Márcio possa, amparado pela espiritualidade amiga, explicar e conversar conosco a respeito desses motivos de resignação. Para isso, nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecidos a Deus e a Jesus essa oportunidade bendita de estarmos nessa noite de terça-feira, juntamente com os nossos amigos encarnados e desencarnados. Que todos possam ser tocados pela palavra do nosso irmão Campos, que com discernimento, tranquilidade e amorosidade nos conduzirá sobre esse berço tão salutar em nossas vidas, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a luz da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Márcio, você tem Assim 45 seja. minutos e depois a gente abre para algumas perguntas, algumas colocações a respeito desse capítulo. Tá bom? Perfeitamente. Posso começar? Pode? Com certeza. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Apresentação de slides. Todos veem a minha apresentação em tela cheia? Sim, Márcio. Então eu gostaria de agradecer aos companheiros e companheiras de Santo Amaro, da Sala de Estudos Chico Xavier, a oportunidade de estarmos reunidos, discutindo doutrina espírita, discutindo o Evangelho de Jesus, para que esses ensinamentos que o Mestre nos deixou, que o Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, nos deixou e que o Mestre Leonês reuniu de maneira tão harmoniosa, tão fantástica, possa nos iluminar, não apenas nesses momentos desta noite, mas em todos os momentos da nossa existência material. O tema da noite é motivos de resignação, que a gente encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 12 e 13. Então eu, de antemão, já os convido para visitar esta obra, porque, por melhor que eu seja, certamente eu não passarei bem nem perto da essência que esta página do Evangelho nos traz acerca deste importante aspecto da nossa formação moral, que é a resignação, que nós precisamos entender a sua importância, né? Entender o seu papel, né? Nos dias atuais. E é importante entendermos esses motivos de resignação, porque a gente vive hoje num mundo líquido, né? De sensações imediatas, onde a gente deseja resultados breves, onde a gente deseja bens materiais, né? Cada vez mais novos produtos, né? Tanto tecnológicos como de beleza, de bem-estar, né? Bens de consumo. E nós sempre voltamos, né? Voltamos muito tempo das nossas vidas para a obtenção deste conforto, né? Para a obtenção destes meios de consumo, porque acreditamos que neles estão
os motivos da nossa felicidade, né? E a gente tem se dedicado muito mais à aquisição desses bens, à aquisição dessas realidades materiais, do que à realização dos valores da alma. E isso certamente nos faz, muitas vezes, pessoas infelizes, não resignadas, não aceitando a trajetória que nós mesmos escolhemos ou ajudamos a escolher no plano espiritual, no planejamento da nossa encarnação. Nós muitas vezes nos revoltamos contra essa trajetória que nós escolhemos lá atrás e que nós não reconhecemos mais hoje. Porque nós buscamos traçar o caminho muito mais das maravilhas da vida material, dos bens materiais, dos gozos terrenos, do que do crescimento espiritual. Mas o que essa mensagem nos chama a atenção, sobretudo, é para a necessidade de reconhecermos, né, por que deveremos ser resignados, o que significa ser resignado na ótica de Jesus e na ótica do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, a gente precisa entender que desigualdades existem. E elas são das mais variadas matizes. Desigualdades sociais são as que mais marcam, são as que mais chamam a atenção. Nós vivemos num país bastante desigual, mas a desigualdade não é um produto apenas do Brasil, não é um produto apenas da África. A desigualdade, em maior ou menor grau, ela permeia todo o planeta Terra. É evidente que existem nações menos desiguais, outras mais desiguais, mas o fato é que a desigualdade, ela nos caracteriza desde que nós fomos colocados na Terra como seres inteligentes da criação divina. E aí, sob esse ponto de vista da desigualdade social, nós temos ricos e pobres, né, que são exatamente o móvel das ações humanas, né? Quem é pobre deseja ser rico, quem é rico deseja ser mais rico ainda, e muitas vezes o fosso das desigualdades se estabelece bastante. A gente também deseja ter menos sofrimento, a gente deseja ter riqueza e não sofrer ou sofrer o menos possível. Por mais que a gente saiba que nós precisamos do sofrimento, que a dor é um elemento que nos eleva, companheiros, eu vou precisar só de um minutinho aqui para ligar o computador, que ele já está me avisando aqui que a bateria está fraca. Só um segundinho. Pronto, tudo ok. Obrigado pela compreensão. Então a gente deseja um mundo, e é lícito desejarmos um mundo sem desigualdades e sem sofrimento. Isso é lícito, nós deveremos lutar por isso diuturnamente. Mas a gente sabe que as desigualdades existem porque, acima de tudo, porque nós somos seres desigualmente inteligentes, como nos adverte o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Existem ricos e pobres porque tem aqueles que têm mais facilidade de acumular riquezas materiais do que outros, da mesma forma que tem almas que têm mais facilidade de acumular riquezas espirituais do que outras, né? E desejar menos sofrimento para nós próprios e para todo o planeta também é algo muito lícito, mas para isso a gente tem um longo caminho a percorrer nesse processo de transformação moral. Sem a transformação moral, isso não acontece. Nós não reduziremos as desigualdades sociais, nós não reduziremos o sofrimento no planeta. E por que tantas dificuldades, né, aos meus pés? Olho para o lado e vejo dificuldades de todas as ordens, né? Porque as coisas ao meu redor não acontecem exatamente como eu as desejo, né? E nós, nesse mundo líquido, nesse mundo imediato, né, a internet, a informática, a evolução da informática foi fantástica, porque uniu pessoas que muitas vezes estão muito distantes, mas ela também criou uma sensação de que tudo na vida deve ser imediato, como é a vida nas redes sociais, como é a vida na internet.
Mas na vida real não é assim. As coisas não são imediatas. E aí nós acabamos trazendo essa ansiedade do mundo virtual para o mundo real, desejando que as coisas sejam o mais rápidas possíveis. E aí a gente se frustra porque as coisas não acontecem exatamente como eu desejo, porque nas redes sociais acontece. Eu publico as fotos em lindos lugares, sorrindo, com amigos, né? As redes sociais são o espaço da felicidade, né? É o espaço onde todo mundo é feliz, onde ninguém tem problemas, não é? Onde as pessoas vivem o mundo da fantasia. Mas o mundo real não é bem assim. Acredito até que por isso foi criado o metaverso, né? Que é um mundo virtual, né? Que é um universo virtual onde as pessoas viverão virtualmente. Mês passado, eu li uma matéria onde o autor falava que no metaverso já estão sendo vendidos iates da ordem dos milhões de dólares. Foi vendido um iate virtual no metaverso a 7 milhões de dólares. Isso dá aproximadamente pouco mais de 35 milhões de reais. Um objeto que não existe no mundo real, né? Ele só existe no mundo virtual. E aí as redes sociais também contribuíram muito para essa ideia de que por que o meu vizinho está sempre sorridente e eu triste, né? Meu pai sempre diz assim, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? E por que será que eu devo estar tão incomodado com isso? Por que as aparências são tão importantes para mim, né? E havendo tudo isso que a gente tem que entender quais são os motivos que nós temos para ter resignação. Nós precisamos entender o papel da resignação. E aqui é sempre bom lembrar, a resignação, na ótica espírita, não é a acomodação. São duas coisas muito diferentes. Resignar-me é aceitar os preceitos da lei divina, mas buscar o melhoramento, continuar buscando o melhoramento. Reconhecer que o que me acontece, que as mazelas que me acontecem, não é Deus o culpado, não é o meu irmão o culpado. Sou eu o próprio responsável pelos infortúnios que me acontecem. Mas eu devo buscar todos os meios legítimos para vencer a dificuldade. Isso é resignação. A gente não deve confundir com acomodação. Como, aliás, disse o grande poeta Raul Seixas em sua música, né? Eu que não me sento no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. A doutrina espírita ensina-nos a ser resignados, a compreender que os sofrimentos que me acontecem têm uma razão de ser e que o principal responsável por eles sou eu mesmo. Não é o outro, não é Deus. Mas eu devo vencer e crescer sempre. Eu devo buscar vencer o sofrimento sempre. E Jesus já nos dizia, né? Bem-aventurados os que sofrem, os que sentem frio, os que são perseguidos, né? Os que têm sede de justiça. Né? Por que ele disse bem-aventurados os que sofrem, né? É porque ele veio apenas para levantar o moral daqueles que sofrem? Não. Porque aqueles que sofrem, se souberem sofrer bem as suas dores, estão já transformando-se, né? Estão já quitando seus débitos para com as leis divinas. Porque as dores que eles acometem certamente são em consequência de males gerados no passado. Então, se a gente sofre e a gente compreende a razão do sofrimento, isso faz com que nós sejamos bem-aventurados, porque nós estaremos na Terra cumprindo o nosso papel, o papel que nós assumimos antes do reencarne, que é a de quitar essas dívidas para com as leis divinas. Então, se eu vivo bem o sofrimento, compreendo a necessidade dele em minha vida, busco vencê-lo, e é lícito buscar vencê-lo, mas eu não me maldigo, nem muito menos maldigo a Deus, aos espíritos, ou a quem quer que seja, eu estou fazendo o meu papel. Isso é sinal de que no futuro eu serei bem-aventurado.
Mas para isso a gente precisa entender a justiça das aflições. A gente precisa entender por que as aflições atravessam o nosso caminho. Deus colocou o homem no caminho e deu instrumentos para o seu desenvolvimento. E ele utilizou-se desses instrumentos e trilhou caminhos. Trilhou roteiros. Muitos criam roteiros já de paz, de alegria, de harmonia, de evolução, de crescimento. Outros não, acabam criando trajetórias de sofrimento. Acabam gerando muito sofrimento a outrem. E a consequência depois é o sofrimento voltar para si mesmo. Então nós precisamos entender que Deus nos criou simples e ignorantes e que Ele nos deu os instrumentos para que a gente pudesse construir a nossa própria trajetória. Ele não nos deu uma trajetória pronta, ele até poderia, se assim o desejasse. Mas ele optou por não nos dar trajetórias prontas e perfeitas. Ele nos deu a vida e os instrumentos para que a gente possa construir com o nosso próprio suor os nossos caminhos. E são esses caminhos que muitas vezes nos colocam ante as aflições, a depender das escolhas que fizemos no pretérito. O Evangelho, neste capítulo 5, é um dos mais bonitos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que são duas as causas das aflições. A gente deve buscar as causas das aflições que nos acometem, inicialmente na vida presente. Se a gente não encontra na vida presente, certamente estará nas vidas passadas. E aí eu não preciso fazer regressão de memória para perceber isso. Eu apenas preciso compreender o pensamento lógico e dedutivo de Kardec, quando afirma que, se Deus é justo, se nos fez imortal, se nos dá a possibilidade do crescimento espiritual, se a sua justiça nos atinge com igualdade, se eu sofro hoje e eu não encontro a causa na vida atual, certamente a causa deste sofrimento está em vidas passadas. Então, os males terrenos que nos acometem, muitos são a natural consequência das escolhas que fazemos, das ausências que promovemos em relação ao outro, em relação a nós mesmos, ou dos excessos que cometemos, em relação às paixões da vida material. Então, nós precisamos estar sempre atentos a isso, buscando sempre a causa das aflições. E quando não as encontramos na vida atual, certamente essas causas estarão nas vidas pretéritas. Isso me dará forças para ser resignado. Isso me dará forças para que eu possa compreender que este sofrimento não é em vão, nem muito menos é causado por outrem. Este sofrimento é para que eu possa experienciar a lei divina e aprendê-la, para não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Então, muitas vezes a gente se pergunta, né, se eu tivesse feito ou deixado de fazer algo, né? O que a gente precisa entender é que nós somos os autores dos nossos próprios infortúnios. Não deveremos jamais culpar a outrem. Nós adoramos buscar causas para os nossos sofrimentos. Nós adoramos apontar o dedo para alguém, responsabilizando alguém pelos nossos insucessos. A gente nunca se dá conta, ou quase nunca, que nós somos os causadores dos nossos insucessos. Quando a gente compreender isso verdadeiramente, certamente o mundo será bem melhor. Porque nós deixaremos de nos degladiar e responsabilizar os outros pelos nossos próprios infortúnios. E quando é que a gente encontra as causas atuais das aflições? Né? Nas consequências daquilo que fazemos. Então, se eu, por exemplo, sei que a combinação volante e álcool não é uma combinação boa, porque o álcool vai alterar os meus reflexos. E o ato de dirigir requer muitos reflexos. Se eu combino isso, álcool e direção, e eu gero um acidente que inclusive pode gerar o meu desencarne ou pode gerar o desencarne de outras pessoas, eu não posso achar culpados para isso.
Quem é o culpado por isso? Se todos nós sabemos que a combinação álcool e direção é muito perigosa, como é que eu vou beber e dirigir? Então, eu acabo as escolhas das minhas más atitudes. E normalmente nós vivemos as consequências disso, né? Que é geralmente o que nós chamamos de expiação. Nós precisamos expiar as faltas cometidas no passado. E o que é expiar as faltas cometidas no passado? É passar por aquilo que eu fiz os outros passarem. Com que finalidade? Para que eu possa aprender que se isso dói em mim, isso dói no outro também. Eu não posso causar no outro. Porque ele vai sentir a mesma dor que eu estou sentindo. A lei de Deus se utiliza de 3 mecanismos básicos para o nosso aprendizado. O primeiro é pela lei do amor. Deus quer sempre que aprendamos pelo amor às criaturas. Nós não entendemos o amor, por isso não atendemos o seu apelo. Depois é pela razão, pelo racional, pelo intelecto. Mais uma vez, nós não entendemos essa necessidade de crescer pelo intelecto, por isso não atendemos ao chamado do Pai. Mas aí vem o terceiro e último mecanismo, a dor. Esse nós entendemos, por isso nós atendemos. Então, é triste, mas muitas vezes nós precisamos sentir na pele o que causamos ao outro para saber que aquilo dói, que aquilo incomoda, né? Que aquilo muitas vezes retira uma existência, que aquilo gera uma frustração para toda uma existência. Às vezes eu preciso passar por isso para entender. É porque Deus deseja que seja o olho por olho, dente por dente de Moisés? Não, absolutamente. É porque ele se utilizou de outros recursos para que a gente aprendesse a lei, esses 2 recursos anteriores que eu acabei de citar para vocês, e a gente ignorou os 2. Então, a dor é o único caminho que nos resta para o aprendizado. Por isso o Evangelho chama a dor de a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque é a possibilidade que nós temos do crescimento e da evolução espiritual. Então, na expiação, eu aprendo a diferença entre o bem e o mal. E com isso, eu não cometo mais esses mesmos males a outrem. Por quê? Porque, lamentavelmente, foi preciso eu sentir na minha própria pele. Seria bom que a gente não precisasse disso, né? Mas, infelizmente, nós ainda precisamos. Então, por que esquecemos das vidas passadas, né? Já que se eu busco a causa das aflições da minha vida, na vida presente, e não encontro na vida presente, estão na vida passada. E por que então eu não lembro das vidas passadas? Porque, sobretudo, esse véu que a justiça divina coloca sobre o nosso passado é muito importante, porque ele certamente, a retirada desse véu certamente criaria obstáculos ao nosso equilíbrio e progresso. Porque imaginemos nós, se nós descobríssemos que o nosso pai, que a nossa mãe, que a nossa esposa, que o nosso filho, que o nosso amigo são grandes adversários do passado. E aí muitas vezes a gente se pergunta, mas Deus faz isso conosco? Ele nos coloca diante dos nossos adversários na existência atual, se aproveitando do esquecimento do passado? Sim. Porque ele já tentou de outras formas nos unir, transformar esse ódio em amor. A lei já se utilizou de outros mecanismos e não funcionou. Agora, coloca sob o mesmo teto muitas vezes, para que uma vez o esquecimento do passado permita a criação de um novo amor. E aí, existindo o amor é o único antídoto que elimina o ódio. Quando a gente se reencontra do outro lado da vida, lembrando das existências pretéritas, automaticamente o amor já supera o ódio que existia antes. Então, lembrarmos de quem nós fomos no passado pode ser um grande obstáculo ao nosso equilíbrio e progresso. Imaginem vocês eu saber que eu fui, por exemplo, um grande sanguinário que dizimou tantas vidas no passado. Como isso me causaria uma tristeza, como isso me causaria uma vergonha muito grande pelas minhas atitudes contra a justiça divina. Então, esse é um mecanismo de defesa ao nosso equilíbrio e progresso. Poderia nos causar humilhações, né?
Nós poderíamos sim ser humilhados ante outras pessoas que nos reconhecessem pelos males que fizemos no passado, né? E aí exporem esses males que nós fizemos a outra no passado, quando nós estamos na tentativa de nos reerguer, de nos transformar. Pode também exaltar o nosso orgulho. Imagina só a gente descobrir que foi rei, que foi rainha da Inglaterra. Imaginem, né? Isso exaltaria o nosso orgulho, né? Porque já pensou ser membro de uma família real, de um país da Europa? Olha só, né? Que coisa importante, porque uma vez membro da família real eternamente, né? Então isso não contribuiria para o nosso crescimento espiritual. Além também de entravar o nosso livre-arbítrio, que muitas vezes nos impediria de tomar atitudes benévolas em relação ao nosso próximo, porque nós o reconheceríamos como um adversário, quem sabe. Além também de perturbar as relações sociais, porque se as relações sociais já estão conturbadas nesse momento, quando a gente não se reconhece nas existências pretéritas, imaginem vocês se nós nos reconhecêssemos. Eu vi matéria no Fantástico, se eu não estou enganado, nesse último domingo, matéria estarrecedora, né, de pessoas que agridem outras, até matam outras, por motivos absolutamente banais. A nossa paciência está diminuta, né? A nossa capacidade de compreender o erro do outro está diminuta. Aí, some-se a isso você reconhecer naquele um adversário do passado. Isso seria muito mais grave, mais sério. Mas não esqueçamos, o esquecimento do passado é temporário. As lembranças retornam na pátria espiritual, quando nós retornamos após o desenlace da vida física, ou até mesmo durante o sono. Então a gente não se livra do nosso passado. Ele apenas fica guardadinho enquanto nós estamos encarnados. Mas ele está sempre presente, porque ele é o móvel das nossas ações atuais. Nós somos hoje o produto de todo o nosso acúmulo do passado. Então nós não o apagamos. A lei divina não apaga o nosso passado. Ela apenas coloca um bloqueio para a existência atual. Para que nós não tenhamos ainda mais dificuldades nesse processo de evolução espiritual. O tipo de mundo que habitamos retrata a nossa condição evolutiva, isso é evidente, né? Quando nós observamos a realidade do planeta nos dias atuais, a gente percebe com muita facilidade que ainda estamos no meio do caminho, que ainda temos muito a crescer, que ainda temos muito a evoluir, tanto em relação a nós próprios, como em relação à coletividade do planeta, como em relação ao planeta propriamente dito, ao meio ambiente, aos cuidados de preservação do planeta. Ao passo que nós formos evoluindo, certamente o mundo irá melhorar. E nós recebemos sempre a promessa da espiritualidade de que o planeta Terra certamente, e num período não tão distante assim, se transformará num planeta regenerado, né? E isso é o caminho natural da evolução do planeta, da evolução do globo e da nossa evolução, nós espíritos que estamos ligados à psicosfera do planeta. Portanto, tornar o mundo melhor retratará a nossa autodeterminação em avançarmos. Então, se a gente tem evoluído pouco, é porque a gente tem feito pouco esforço no sentido da autotransformação. A gente precisa se esforçar mais para que essa autotransformação reflita numa melhoria da vida no planeta, num ambiente mais harmônico, numa sociedade mais colaborativa, que é isso que certamente fará deste planeta um mundo melhor. E o investimento em aprendermos os valores morais ainda não adquiridos é um trabalho de casa constante que atravessa dimensões. A gente não perde nada em investir no aprendizado dos valores morais. Esse é o nosso principal exercício. Nós estamos aqui no planeta Terra vivendo uma experiência material, onde nós precisamos
para manter a nossa vida física de bens materiais, né, de condições de vida que permitam a longevidade da existência. Isso é fato, a gente não pode abrir mão disso. Mas a gente não veio aqui só para isso. O planeta Terra é deslumbrante, tem belezas assim impressionantes e a gente deve desfrutá-las. Mas a gente não veio aqui só para isso. A gente veio para contemplar as belezas do globo terrestre. A gente veio para desfrutar tudo o que o planeta nos oferece, mas a gente veio principalmente para melhorar espiritualmente, moralmente. E será que nós estamos fazendo esse exercício? Será que nós estamos buscando essa transformação? As provas e expiações são as vias de aprendizagem para os encarnados. Expiações, eu já disse a vocês agora há pouco o que é, né? São aquelas experiências na vida física que nós passamos que correspondem aos equívocos que cometemos no passado. A gente passa aquilo que fez o outro passar. E as provas não necessariamente são relativas a experiências pretéritas. As provações, na verdade, são provas mesmo que os espíritos se impõem para saber se eles aprenderam de fato a lei divina. Se eles estão em condições de exercitar a lei divina no cotidiano, na vida, né? Então são provas mesmo, né, para nos testar se nós efetivamente estamos cumprindo o que a lei divina natural nos coloca. Como também as missões e tarefas escolhidas para o avanço pessoal e coletivo do ser. A gente também pode ter missões, por que não? A gente também pode ter tarefas escolhidas para o nosso avanço pessoal, por que não? Nós sabemos que existem espíritos que vieram aqui necessariamente como missionários, né? Vieram aqui, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, missão do homem inteligente na Terra é promover o adiantamento das almas retardatárias. Então esses missionários, essas grandes almas que pisaram nesse chão que nós pisamos, vieram aqui para promover o nosso adiantamento moral. Não necessariamente precisariam viver experiências materiais ou mesmo no planeta Terra. Talvez ainda precisassem de experiências encarnatórias, mas em mundos mais adiantados do que o planeta Terra, mas escolhem estar aqui para servir de exemplo para nós, para nos mostrar o caminho e também para nos dar as mãos e nos soerguer para que a gente possa vencer as tribulações do caminho. O importante é que a gente não busque ser este grande missionário, né? A gente deve fazer aquilo que nos cabe, a gente deve fazer aquilo que a lei nos colocou diante. A gente deve cumprir o nosso papel. Se esse papel é pequeno, isso não tem importância. Pode ser pequeno para mim, mas ele me foi dado segundo a minha capacidade de resolver. Então a gente só consegue alcançar as grandes missões, é lícito, né? Buscarmos ser missionários no futuro, mas para que a gente possa cumprir as grandes missões, preciso é que a gente cumpra as missões menores que nos foram dadas anteriormente. Então, para que a gente possa viver experiências materiais, missionárias, é preciso que primeiro a gente cumpra bem as tarefas que a espiritualidade nos oferece, né? Enquanto a gente não cumprir as menores, jamais nós chegaremos nas maiores. E aí, para entender os motivos de resignação, eu também preciso entender essa relação dor e sofrimento. A dor física é um mecanismo orgânico que põe nosso corpo em estado de alerta sobre algo que não está normal. Um desconforto aparentemente corporal. Emocional, né? Por desequilíbrios também acontecem as dores emocionais. Já o sofrimento tem origem nos estados emocionais negativos e equivocados. É algo que se processa internamente. Muitas vezes nós pensamos que dor e sofrimento são a mesma coisa, mas não são. O sofrimento é ter apego à dor.
permanecer apegado à dor. Uma coisa é a gente ter dor e sofrer com isso. Outra é dizer, está doendo, mas por que vou sofrer, passar mal? Dor e sofrimento são coisas diferentes. Uma coisa é a gente ter dor e outra é ter o sofrimento. Você pode ter a dor e não achar que ela é algo ruim, né? Podendo transformá-la, como nos disse o Lama Michel em Poche. Carlos Drummond de Andrade também tem um poema que ele diz que se a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. E é exatamente isso. Até do ponto de vista do que a doutrina espírita nos ensina das leis divinas, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Eu escolho sofrer. Não que eu não sinta o impacto da dor, não, é natural, todos sentem, inclusive as almas mais adiantadas, quando são colocadas diante da dor, elas sofrem. Lembremos o que passou Jesus no Calvário. Ele sofreu naqueles momentos. Ele não deixou aquele sofrimento perpetuar. Então, logo ele se libertou do corpo físico, aquele sofrimento foi embora. Mas ele sofreu no Calvário. Né? Então, todos nós podemos sofrer. O que a gente não pode fazer é perpetuar este sofrimento. Né? Dor é o fato, a coisa acontecida. Sofrimento é a nossa resposta ao fato, é a nossa reação à dor. Quanto mais nós somos reativos à dor, mais nós sofremos. Quanto menos reativos formos à dor, menos nós sofreremos. Né? A gente tem, conforme nos esclarecem os espíritos, vários tipos de dores. A dor expiação, que é a consequência de uma ação passada. Eu cometi um mal no pretérito e eu venho nessa existência para passar pela dor que eu fiz outras pessoas passarem. Essa é a dor expiação, que é a consequência de uma ação passada. Dada a nossa ignorância, nos desregramos em relação às leis de Deus e criamos o que os orientais chamam de karma, né? Que o espiritismo chama de lei de ação e reação. Né? A doutrina espírita não utiliza o termo karma, utiliza o termo ação e reação, que no fundo são a mesma coisa, que deve ser resgatado para a nossa felicidade e a nossa harmonia interior. Então, o que a gente precisa aprender é que precisamos seguir os preceitos da lei divina. Quanto mais a gente cumpre as leis divinas, menos a gente sofre, menos a gente enfrenta dores, menos a gente passa por dificuldades. Ao passo que quanto mais a gente infringe as leis divinas ou naturais, mais a dor atravessa a nossa caminhada. E para ter resignação em relação à dor, eu preciso compreender o meu papel em relação a ela. Eu preciso entender a importância dela na minha vida. Né? Infelizmente, a dor e expiação constitui-se contingência assídua em nossa programação encarnatória, porquanto nos revelamos carentes de maiores aquisições evangélicas, exceção feita àqueles que já superaram as más tendências e se mostram familiarizados com as práticas da justiça, do amor e da caridade, que é a última das leis divinas ou naturais escritas lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade. Então, a gente aprende a lidar com a dor e expiação quando a gente aprende a cumprir os preceitos da lei divina. E quanto mais a gente entende a lei, menos a gente sofre com qualquer tipo de dor, principalmente a dor expiação. Os autores também falam na dor evolução. Né? Na dor expiação, sofremos porque cometemos um deslize com relação à lei natural. Na dor evolução, não sofremos por castigo, mas porque queremos evoluir. Né? Essa dor tem muito mais relação com as provas. A dor evolução tem muito mais relação com as provas do que com as expiações. São aquelas dores que nós enfrentamos, não porque nós temos débitos para com as leis divinas, mas porque a gente deseja evoluir mais depressa. Por isso a gente se submete a essa dor chamada dor evolução. Lembrando sempre que a reencarnação nunca é punição. Ao contrário, é instrumento de elevação. É a partir dela que nós crescemos
espiritualmente. Ela é a nossa grande oportunidade de evolução espiritual. E a dor auxílio, que é voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar num leito de dor por anos e anos meditando em nossa situação. Então essa dor auxílio é também um mecanismo da dor, né? Utilizada como um corretivo, né? Para nós. Às vezes a gente precisa mesmo ficar num leito, né? Refletindo sobre a vida, sobre as nossas atitudes. Isso muitas vezes nos faz melhores. Eu acompanho pacientes de câncer de cabeça e pescoço, portadores de câncer de cabeça e pescoço, e aqueles que obtêm a cura, e aí não só os de cabeça e pescoço, mas de outras localizações do corpo também, sempre falam: doutor, depois de uma dor dessa, a gente nunca mais é a mesma pessoa. Você estar diante da possibilidade, diante do risco iminente de morte, te faz repensar a vida e te faz ser uma pessoa melhor. E se você não entende isso, se você não se transforma, após passar por uma dor dessas, palavras deles, após passar por uma dor dessas, que é lancinante porque ele coloca ante a brevidade da vida, você não entendeu nada. E você certamente vai precisar passar por isso novamente. Para que a gente possa entender a resignação, a gente tem que entender essa passagem do Evangelho, bem e mal sofrer, né? Quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, ele não se referia a ser bom sofrer ou ser aflito, mas sim como você passa pelas situações a que é desafiado. A necessidade do entendimento e aproveitamento das situações apresentadas no decorrer de sua vida. Jesus, em circunstância nenhuma, quis dizer-nos: olha, busque o sofrimento, vá sofrer e vá ser aflito, porque isso vai lhe tornar bem-aventurado. Não foi isso que o mestre disse. O que ele disse é que aqueles que são aflitos poderão ser bem-aventurados, porque estão passando por suas provas e expiações, escolhidas por ele mesmo para crescer espiritualmente. Estão tendo a grande oportunidade de vencer essas expiações ou essas provas. Então, por isso que são bem-aventurados os aflitos, né? Pela oportunidade que isso oferece à pessoa para se transformar moralmente. Quais são os motivos de resignação diante do sofrimento? As dores deste mundo são o pagamento das faltas passadas e atuais, né? Somos devedores perante as leis divinas. A gente precisa reconhecer isso. E isso é motivo de resignação diante do sofrimento. Se a gente se reconhece como devedor da lei divina, a gente não tem por que murmurar do sofrimento que se nos acomete. A gente tem que aceitar com resignação. Buscar vencer o sofrimento. Não é se acomodar e dizer: venha sofrimento até a minha morte. Não. Eu tenho que tentar superar o sofrimento. Mas isso não vai me dar o direito de me insurgir contra as leis divinas por conta do sofrimento que me aflige. Não. As dores deste mundo, sem dúvida, são um pagamento das faltas passadas e atuais. Então, se eu tiver falta, eu vou passar por dores. Isso é normal, porque eu preciso aprender, exercitar o aprendizado da lei divina. Então, sofrer de modo feliz é possível. Nas grandes crises, lembrar da justiça divina acima de nós. O sofrimento torna-se mais leve, mais suave, quando a gente está sempre atento de que acima de nós existe um Deus bom, um Deus justo, cuja justiça atinge-nos igualmente. Lembremos de Jesus, quando disse: o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Jesus nos dá forças para continuarmos no caminho da fé, apesar das asperezas do caminho. É por isso que os espíritos superiores estão sempre nos alertando. Em tudo que fizer, pensa em Deus primeiro. E em tudo, dai graças.
Agora, isso quer dizer que eu deverei sempre aceitar o sofrimento e buscar o sofrimento para mim? Absolutamente. Eu só tenho que entender que o sofrimento que me aflige tem uma causa e que eu sou o causador e que eu preciso compreender que algo este sofrimento precisa me ensinar. Isso é ser resignado em relação ao sofrimento. E aí, a resignação ela vai refletir diretamente na vida futura. Né? Por que nos preocupamos tanto com a vida futura? Né? Isso, evidentemente, varia na visão de mundo de cada um. Há aqueles que nem acreditam que exista a vida futura. Mas aqueles que acreditam numa vida futura, eles certamente se preocupam com ela. Mas a preocupação com essa vida futura perpassa necessariamente por uma preocupação com o momento presente. Eu construo o meu futuro no presente. Então, se eu desejo um futuro melhor para mim, eu tenho que fazer um presente melhor. Eu tenho que ser um presente para as pessoas. Eu tenho que ser presente na vida das pessoas. Eu tenho que dar tudo de mim. Eu tenho que fazer o meu melhor para contribuir com as leis divinas. Nisso, eu construo um caminho sólido para a vida futura. Já os apegados à matéria, não. Pensam logo no gozo imediato, não se importando-se com isso, precisamos passar por cima do nosso próximo. Eles desejam os gozos da vida atual, da vida presente. Eles não estão preocupados com a vida futura, só que a vida presente, ela acaba. Por mais rico que eu seja, por mais poderoso que eu seja, por mais famoso que eu seja, a vida atual acaba. E aí, o que foi que ficou de mim para a vida futura? Que é exatamente o que a visão espiritualista nos propõe. Né? Então, com a aceitação do sofrimento, com a compreensão do sofrimento, eu colho os frutos do aprendizado por ter passado pela dor. Eu aprendo as lições que a dor quis me ensinar. As minhas dívidas, entre aspas, os meus compromissos com as leis divinas, são reduzidos, são sanados ou reduzidos. Nós recebemos a consolação dos bons espíritos a partir da resignação. Se eles percebem que nós compreendemos que somos a causa deste sofrimento, eles nos auxiliam a tolerar a dor. Além disso, nos tornamos vencedores, que dá sempre uma sensação de muita alegria, não é? Se sentir vencedor, principalmente no tocante às provas e às expiações da vida material. Sem aceitação do sofrimento, o que é que acontece? Perdemos os frutos do que deveríamos colher. Eu colho todos os frutos aqui na vida material. Mas aí, quando acaba a vida material, não sobram frutos para colher na vida espiritual. Então, na vida espiritual, vivemos na aridez. Não teremos o que colher, porque não plantamos para a vida futura, plantamos para a vida presente. As dívidas, né, os compromissos com as leis divinas acabam aumentando, né, e continuamos como perdedores. Né? Continuamos alimentando, né, a atitude de perder, né, a atitude do equívoco em nós. Lembrando sempre que as dívidas do passado, né, que na verdade são muito mais compromissos com as leis divinas, né, para sabermos os motivos de nossa dor, não há necessidade de fazermos uma regressão a vidas passadas. Não precisa. Basta a gente olhar quem somos hoje. Né? A nossa própria percepção nos conduz ao que fomos, dando-nos as razões de nosso sofrimento no presente. Conta-se que certa vez Chico Xavier fora convidado para jantar na casa de 3 irmãos de Uberaba. E esses 3 irmãos já o haviam convidado há muito tempo e teve um dia que ele não teve outro jeito, ele aceitou o convite. E aí foi jantar. E lá para as tantas, no meio do jantar, um dos irmãos vira e diz assim: Chico, eu tenho a sensação de que eu vivi na arena romana. Não queria nada a ele, né? Ser aqueles cristãos que não renegaram Jesus e que foram devorados pelas feras,
para não relegá-lo, né? Então ele dizia, olha, Chico, eu sempre me vejo no Coliseu, naquela arena, as pessoas gritando, e o outro, olha só que interessante. Eu também me vejo assim, eu acordo às noites, assim, às vezes com o rugido de leões, de feras, né? E eu assustado, preso em uma daquelas celas, antes do sacrifício. E o terceiro, mas olha que interessante, nós somos irmãos e nunca conversamos sobre isso e sentimos a mesma coisa, parece que nós vivemos essa realidade. Né? Porque eu também sonho assim, sendo perseguido por feras e aquelas pessoas na plateia gritando, indo ao êxtase com a fera me perseguindo. E aí um deles vira para Chico e pergunta, Chico, e você quem foi? Chico calmamente olha para eles e diz, eu fui a fera que devorou vocês. Qual a necessidade que nós temos de saber do nosso passado? Se tivéssemos essa necessidade, o Pai nos revelaria. Né? Basta a gente olhar para o presente. Olhando para o presente, a gente já sabe quem nós somos no passado. Porque nós somos hoje o acúmulo da nossa existência espiritual, não apenas material, espiritual. Então, olhando para mim hoje, eu sei quem eu fui no passado. Eu não preciso de revelações fantásticas, espirituais, para me dizer quem fui. Basta ouvir a voz da minha própria consciência. E as tendências intuitivas, se eu faço isso com simplicidade, com humildade, certamente vão me mostrar que caminhos eu trilhei. Não vão me mostrar quem eu fui, evidentemente, mas vão me mostrar quais foram os caminhos que eu trilhei ao longo da vida. Lembrando sempre que a revolta contra as leis divinas, né? A revolta contra o sofrimento que nos acomete, contra a dor, não nos leva a lugar algum. Ao contrário, muitas vezes leva ao suicídio, às drogas, às loucuras. Estamos passando um momento onde o índice de suicídio nesse momento estão muito elevados, porque as pessoas estão extremamente insatisfeitas com a vida. As pessoas, elas escolheram caminhos, mas hoje elas relegam os caminhos escolhidos. Óbvio, não é fácil viver o suicídio, né? Não é fraqueza, como muitos dizem. É uma dor muito forte. É uma dor muito intensa. Que quem o comete não busca matar-se, busca matar a dor. Mas, lamentavelmente, reconhece que para matar a dor só se matando. Pois é, a gente tem que ter cuidado com esses sentimentos de revolta para com a vida, para com as leis divinas. Porque pode nos levar a caminhos equivocados. Claro, o suicídio não tem como causa apenas a revolta contra as leis divinas, é evidente que não. A principal causa de suicídio é a depressão e os transtornos de ansiedade, que são os grandes males do século XXI. Né? Mas se eu me revolto contra a vida, isso lamentavelmente pode acontecer. Assim como me conduz a melancolia, que é a tristeza e o vazio que às vezes apoderam o coração, trazendo amargura. Né? A melancolia é exatamente o grande vazio que muitas vezes toma conta de nós e que muitas vezes a gente nem sabe exatamente a causa real. Busquemos ficar atento às nossas necessidades, né? Resistir com energia às impressões que enfraquecem a vontade, para manter uma caminhada autodeterminada e feliz. Que esse é o nosso caminho. Quando a gente faz isso, quando a gente se autodetermina, a gente vence a melancolia, que é um sentimento, né, que os psicólogos chamam, que é o vazio de tudo. Né? É muito ruim a gente sentir esse vazio. Né? E aí, companheiros, os tormentos voluntários, né, que também nos consomem muitas vezes e nos põem ante a resignação, né, e até mesmo a revolta contra a resignação.
Apesar dos desafios, o ser deve estar sempre em busca de uma vida feliz. Por maiores que sejam os desafios, eu devo estar sempre buscando ser feliz. É fácil? Nem um pouquinho. Não existe, não existe receita de bolo para isso. O caminho se constrói ao caminhar. Então, a gente deve sempre superar os desafios, ter forças para superar os desafios e seguir em frente. Por isso a resignação é tão importante para nós. Investindo aí em ambas as partes da nossa vida, nas dimensões física e também na dimensão espiritual. E quando a gente investe na dimensão espiritual, a gente elimina os tormentos voluntários que são causa de tanta dor para nós. Portanto, companheiros, tiremos proveito do sofrimento que muitas vezes é inevitável, da dor que é inevitável. As provas, elas têm o objetivo de exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. E lembremos sempre que tudo passa. Da mesma forma que as alegrias passam, as tristezas também passam. Às vezes elas duram bastante tempo, e sobretudo para quem sofre, um segundo é uma eternidade. Mas a gente precisa saber que esses momentos, eles passarão. Lembrando sempre de que tudo que vive, né, são possibilidades de crescimento pessoal. E é isso que a gente deve fazer, tirando proveito sempre do sofrimento para a nossa elevação espiritual. E lembrando sempre, não reclame ou lamente das consequências dos males, que não pode evitar. Não adianta a reclamação, os queixumes, as lamentações, elas não resolvem absolutamente nada. Elas até tomam um pouco a nossa consciência, nos impedindo de raciocinar melhor e de entender a razão do sofrimento em nossa trajetória. Lembremos-nos, para finalizar, sempre da oração da serenidade, em que pedimos a Deus serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos mudar. E isso requer muita serenidade realmente. Coragem para modificarmos aquelas que podemos modificar. E sabedoria para distinguir uma da outra. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos faça compreender a cada dia mais o nosso papel aqui na Terra, porque a dor é um lenitivo que nos permite Márcio, eu acho que esse finalzinho você ficou sem áudio. Se você puder, estamos sem seu áudio ainda. Não, ainda não. Não, ainda não. Ok, aguardamos você aqui, Márcio. Então, meus irmãos, Márcio vai estar voltando daqui a alguns instantes, ó, novamente aí com ele.
Vocês me ouvem agora? Agora sim, perfeitamente, Márcio. Ah, que bom. Márcio, gratidão eterna pelas suas doces palavras, né? Fazendo a gente compreender um pouquinho mais dessa dor expiação, dessa dor evolução, dessa dor auxílio, né? Que você colocou para todos nós. Nós vamos abrir para os nossos irmãos que desejarem complementar algo que você falou. Isso. E também tirar qualquer dúvida aí. Tá bom, Márcio? Perfeitamente. Então, meus irmãos, aqueles que desejarem aí conversar um pouquinho com o Márcio, fiquem à vontade, por gentileza. Márcio, o nome é Fidelis. Na sua opinião, Fidelis, na sua opinião, no seu conceito, como você conceitua assim nessa palestra que você está dando aí, a diferença de obediência e resignação? É uma excelente pergunta, Fidelis, essa sua, né? A obediência e a resignação, elas andam muito próximas, né? Elas caminham de mãos dadas, né? Porque geralmente quando você é obediente, aí, né, a gente está se referindo à lei divina, né? Evidentemente nós estamos nos referindo à lei divina. Quando você busca, né, ser obediente a essas leis, quando você compreende essas leis e busca ser obediente a elas, porque ele é o código que estabelece as nossas relações como seres espirituais e como seres materiais, né? É o grande código de leis que rege as relações entre os espíritos. Se você compreende isso e você sabe que deve segui-la para o seu bem-estar e para o bem-estar geral, você busca ser obediente em relação a elas, porque você sabe que esse é um código que foi estabelecido por Deus e que é perfeito e que não irá se modificar, exatamente porque foi estabelecido por Deus em sua excelsa perfeição. Você, ao obedecer a esse código de leis, naturalmente você também resigna-se, né? Resigna-se e entende as dificuldades e os percalços do caminho, né? Lembrando sempre que resignação não é acomodação, né? A gente nunca deve entender resignação como acomodação, né? A gente deve dizer assim, Deus quis assim, as coisas vão ser assim mesmo, eu não posso fazer nada, ele quis assim, então eu vou sentar aqui só e aguardar para ver o que ele vai fazer. Eu me recordo que certamente eu tive que dar uma notícia difícil, um diagnóstico de câncer, a uma senhora, né, de 60 anos, 61 anos, uma senhora evangélica, com câncer de língua. Ela nunca fumou, nunca bebeu, e desenvolveu um câncer de língua e eu fui dar o diagnóstico a ela. E ela virou para mim e disse assim, depois que eu esclareci o diagnóstico direitinho a ela, perguntei se ela tinha alguma dúvida, ela disse que não tinha. Aí eu, então, fiz o encaminhamento para o tratamento. E ela virou para mim e falou, doutor, eu não vou tratar. Eu disse, como, companheira? Ela disse, não, eu não vou tratar, doutor. Eu falei, mas por que você não vai tratar? Ela disse, porque Deus entendeu que eu precisava ter essa doença. Então, se ele entendeu que eu precisava ter essa doença, eu vou precisar passar por ela e eu não vou fazer nada. Porque esse é um desígnio de Deus. E eu não vou fazer nada. Eu vou deixar seguir o seu próprio curso, porque a gente não pode ir contra os desígnios de Deus. Eu falei, companheira, sem dúvida, isso estava nos desígnios de Deus. Eu não discuto com a senhora por isso jamais. Até porque as principais razões para se ter câncer de boca, a senhora não tem nenhuma delas. A senhora não bebe, não fuma, né? Então a senhora realmente não tem causas reais para ter câncer. Mas a senhora acredita que a ciência é um dom divino? Ou a ciência existe só por vontade do homem? A senhora não acha que a ciência existe porque Deus permite que a ciência exista? Ela disse sim. Eu falei, pois é. Então Deus permitiu que a ciência existisse. E permitiu que a ciência evoluísse ao ponto de prover a cura deste mal e de tantos outros males. Então, se existe hoje a cura
do câncer, companheira, em muitos casos, é porque Deus assim o quer. É porque Deus assim permite. E se ele permitiu que a ciência evoluísse a esse ponto, proporcionando tratamento às pessoas, isso é com a permissão dele que aconteceu. Então ele quer que as pessoas que têm câncer busquem tratamento, busquem vencer essa doença. Né? Porque o simples fato de tê-la já é uma razão mais do que real para impactar as nossas vidas, para nos fazer refletir. Mas ele, da mesma forma que ele permite o surgimento da doença, ele também permite a cura, o tratamento. Então, pense, reflita se a senhora está seguindo os desígnios de Deus, uma vez que ele permite que o tratamento exista, a senhora deixar a doença seguir o seu curso normal até a sua morte. A senhora não acha que eu tenho razão? Aí diz, pensando pelo aspecto que o senhor coloca, realmente tem razão. Eu falei, minha irmã, a senhora vai estar atendendo perfeitamente aos desígnios de Deus, buscando o tratamento, buscando a cura, porque foi Ele que te deu a vida. E Ele quer vida em abundância. Há razões que a gente desconhece para a senhora ter tido esse câncer. Mas Ele também deu a oportunidade da cura. Não perde isso não, aproveita. E ela saiu dizendo, convicta, de que iria buscar o tratamento, né? Então, é isso, a gente tem que entender que resignar-se é aceitar as leis, né? É aceitar as coisas como elas o são, como foram colocadas para nós nessa existência. Mas não deve ser razão de acomodação em circunstância alguma. Ok. Valeu, Fidelis. Márcio, boa noite. Oi, Disse. Boa noite. Márcio, eu escutei você falando sobre a senhora do câncer e achei interessante. Mas eu quero, assim, uma pergunta. Se ela não aceitasse, que ela aceitou o tratamento, que a medicina está aí para isso, Deus deu essa evolução, né, para o ser humano curar vários tipos de doenças. Se ela não aceitasse o tratamento, aí entraria como evolução ou é expiação? Disse, aí é uma interpretação equivocada da lei divina, né? Porque o Pai deu a ela a oportunidade da cura, né? Ela não buscar a cura seria fatalmente ela ser conduzida ao desenlace, né? Ao desencarne. E ela ainda cuidava de uma mãe idosa, né? Imagine ela deixar a sua mãe desamparada, né? Então, não buscar a cura, nesse caso, que a cura estava ali disponível para ela, ou pelo menos a tentativa de cura, não seria atender aos desígnios das leis divinas, né? Seria acomodar-se ante uma situação, ante uma dor, né? Não seria resignar-se no meu modesto entendimento. Não seria resignar-se. Seria acomodar-se ante uma dor. Resignar-se seria buscar o tratamento em todas as etapas. E se ainda assim o tratamento não fosse exitoso, aí tudo bem. Aí é a resignação, aí você aceita. Porque você buscou todos os caminhos para isso, né? E não obteve êxito, porque de fato estava no seu planejamento reencarnatório, né? Comenta-se que certa vez um homem muito evangélico, e aqui eu estou citando situações com evangélicos, pessoal, mas isso compreendam, viu? Eu tenho extremo respeito pelos evangélicos e pela doutrina evangélica, né? Claro, a gente tem, em alguns pontos, né, a gente diverge, mas é uma divergência amorosa, tá? Não compreendam jamais como uma crítica, não. Foi apenas circunstancial citar esses exemplos. Mas comenta-se que certa vez um homem numa cidade dizia que entregava tudo nas mãos de Deus, porque Deus sempre o ajudaria a vencer suas dificuldades. E eis que era uma cidade ribeirinha e o rio encheu. Numa chuva muito intensa, o rio encheu. E a água foi tomando a casa dele. Ele ia cada vez mais colocando as coisas acima. E os socorristas vinham
socorrê-lo, retirá-lo dali. Olha, Senhor, a água está subindo, a tendência é que o rio suba mais, a gente veio lhe recolher porque a Defesa Civil exige que a gente... Não vou, Deus vai me tirar dessa situação. E aí chegou o ponto dele ir para a cumieira da casa, né? E a água lá na cumieira, e ele sozinho lá, e um barco veio mais uma vez, e outro barco, e ele se negou em todas as circunstâncias. Resultado, na noite seguinte, de fato as águas subiram e ele foi levado. E aí ele chegou, né, do outro lado da vida, revoltado, né? Porque ele confiou em Deus todo o tempo. Ele confiou na providência divina e, no entanto, Deus o abandonou naquele momento. E óbvio que isso é uma fábula, né? E aí Deus vira para ele e diz: meu irmão, eu não lhe abandonei, me abandonou, o senhor não esteve em nenhum momento junto de mim. Ele falou: eu estive em todos os momentos. Todas as pessoas que foram lhe resgatar foram encaminhadas por mim. Foram filhos meus que foram te resgatar daquela situação. E você não aceitou nenhuma delas, imaginando que eu me personificaria ante você para lhe tirar dali, ou faria as águas baixar. Não, eu estou em cada um de vós. Eu estou em todos vocês. Então, todas as vezes que o auxílio chega a alguém, esse auxílio está chegando através de mim. Então, se a ciência é um atributo de Deus, utilizá-la, né, é, sem dúvida, seguir um preceito da lei divina. Agora, mesmo assim, se a gente utiliza a ciência e ainda assim a gente não obtém, nesse caso que a gente está falando da cura, aí a gente tem que se resignar. Né? Porque, de fato, estava no meu planejamento reencarnatório passar pela doença e desencarnar da doença. Mas eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Não sei se eu respondi, dona Dice. Respondeu sim. Muito bem. Muito bem, por sinal. Muito obrigado. Mas, nós estamos chegando ao encerramento, né? Eu gostaria de pedir a você que faça as suas considerações finais e te convidar também para fazer a nossa prece de encerramento. Com todo prazer, Wilson. Esse capítulo 5º do Evangelho, todos os capítulos do Evangelho são especiais, né, gente? Todos eles são especiais. Mas esse é muito lindo, né? Porque ele nos coloca ante as nossas aflições, né? E mostra-nos o caminho para superar as nossas aflições, né? Para entender as nossas dores, para suplantar as nossas dores. Então esse é um capítulo, para mim, especialíssimo do Evangelho. E ensinar-nos a ser resignados e mostrar-nos os motivos dessa resignação, né? É, sem dúvida, uma ferramenta importantíssima para vivermos o mundo moderno, né? Para vivermos o mundo moderno, que é um mundo líquido, né? Onde as coisas são muito fugazes, né? Onde tudo passa muito rápido, tudo acontece muito rápido, né? Onde os sentimentos, né, acabam não se aprofundando tanto. E entender as leis divinas e entender a resignação nos fortalece para enfrentarmos essa realidade atual, que é uma realidade transitória, não tenhamos dúvidas disso, né? A humanidade passa por este momento claramente transitório, mas, como a própria palavra diz, é transitório. A gente certamente vai encontrar ali na frente o alvorecer que a gente tanto deseja, que o planeta precisa, né, para que de fato nós possamos viver verdadeiramente segundo os preceitos do Mestre Jesus, né? Então, nos adiantarmos na compreensão desses valores, desse conjunto de leis divinas ou naturais, isso nos colocará numa posição bastante favorável, companheiros e companheiras. Ter a possibilidade de conhecer a doutrina espírita nessa existência é um privilégio, que que é uma conquista nossa, indiscutivelmente, mas é um privilégio poder conhecer essa doutrina e poder desvendar, né,
o que nos espera no porvir, reconhecer a imortalidade da alma, né? A possibilidade de retornar tantas vezes quantas forem necessárias para reparar os equívocos pretéritos. Isso não tem preço. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada que nos ofereçam melhor do que isso. E ter todo esse conhecimento, né, sob a égide dos ensinamentos do Cristo, é absolutamente a perfeição, né? E que bom que a gente pode desfrutar disso ainda que um pouquinho, né? Que bom que a gente possa viver essa realidade. Que bom que a gente está bebendo desta água, não é? E que possamos nos dessedentar a cada dia e a cada instante mais. Nesta água bendita que certamente nos conduzirá a uma vida plena, feliz e abundante no porvir. Vamos agora serenar as nossas mentes, sentir a presença dos bons espíritos conosco nesse instante, em cada um dos nossos lares, visitando-nos, trazendo bálsamos consoladores, removendo as energias deletérias que porventura estejam nos nossos lares e nos envolvendo em seu amor, nos envolvendo e nos fazendo refletir acerca da necessidade da compreensão a cada dia mais deste Evangelho redivivo do Mestre Jesus, que certamente nos fará homens e mulheres melhores. E sendo melhores, contribuiremos de maneira muito substantiva para a construção de um mundo melhor, que é tudo o que o Pai espera de nós, que sejamos capazes de construir uma sociedade fraterna, amorosa, compreensiva e que nos eleve para que, quando deixarmos a vida física, cheguemos do outro lado da vida bem melhores do que quando partimos. Sede conosco, Jesus, hoje e para todo sempre. Graças a Deus. Márcio Campos, em nome da Sala de Estudos Chico Xavier, eu gostaria de agradecer a sua presença conosco nessa noite, onde tuas docíssimas palavras conseguiram reverberar em nossos corações ensinamentos sobre esse capítulo que tanto nos aflige, a dor, né? Gratidão por esses esclarecimentos, meu irmão. Eu que agradeço, Wilson, a oportunidade de estar com vocês nessa noite. E um abraço fraterno a todos os companheiros do Movimento Espírita da nossa querida Santo Amaro da Purificação.